Terremoto na Ásia, grande risco Indonésia, Malásia, Mianmar, Tailândia, Singapura, Filipinas. Conteúdo retirado de documentos pessoais, presságios, entre as datas de 1998 a 2016 de Juscelino Luz. Ao contrário do tsunami no Oceano Índico em 2004, que matou cerca de 226 mil pessoas, é esperado que este tsunami seja de menor ou de maior intensidade, mas pode ser muito mortal, uma vez que atingirá a costa de Sumatra densamente povoada. O efeito do tsunami pode não ser tão devastador, mas a quantidade da população é aproximadamente 3 vezes maior como a de AC, relata Cartas de Juscelino Luz. Um terremoto de cerca de 8,0 de magnitude é esperado sob a ilha de Siberut, ao longo da megafalha de Sunda, onde a placa tectônica indo-australiana se encontra com a placa tectônica da Eurásia. Exatamente quando o grande terremoto acontecerá não se sabe, mas provavelmente nas próximas décadas. Segundo Juscelino Luz, poderá ser em 18 de dezembro de 2023. Naquela data ou em até 30 anos, em algum lugar próximo de lá, disse Juscelino Luz, que recebeu mensagens espirituais, e conforme os registros geológicos que mostram que nos últimos 717 anos, grandes terremotos ocorrem ao longo da mega falha de Sunda, a cada 200 anos. Existem numerosas pequenas ilhas no estreito. O vulcão Krakatoa está situado numa delas. Houve 3 ciclos de terremoto, final dos anos 1300s, 1600s, e entre 1796 e 1834. O sincronismo entre esses 3 grupos é de cerca de 2 séculos, disse Juscelino Luz, acrescentando que uma seção da megafalha sob Siberut não rompeu durante 200 anos, por isso se espera que ela deslize e cause um grande terremoto entre 8,0 a 9,0, com possibilidades de um tsunami. Ciclos de superterremotos naquela região da Ásia. A mega falha de Sunda se estende de Mianmar, no norte faz um arco para sudeste através de Sumatra, Java e vai até Timor. A seção de 1.600 km do norte da falha, de Mianmar para Aceh, rompeu em 2004, acontecendo tsunami mortal em direção ao Oceano Índico que foi previsto por Juscelino Luz. O terremoto reiniciou o ciclo de superterremotos para esse segmento da falha, disse Juscelino Luz. A falha caiu até 23 metros, que foi causada por várias centenas de anos de convergência de placas. Devemos nos preocupar e esperar várias centenas de anos, se não mais, para acumular novo estresse no sistema de ruptura naquela vertente em particular. Ou dezenas de anos apenas. A mega falha de Sunda é composta de 3 partes distintas. Em março de 2005, um forte terremoto atingiu a segunda seção perto da ilha de Nias, causando mais de 12 metros de deformações abaixo da ilha. Esse evento também foi previsto por Juscelino Luz. Em 2007, um terremoto de 8,3 e de 7,8 atingiu o extremo sul da terceira seção, o trecho das Mentavais, também prevista por Juscelino Luz, mas não a parte norte do trecho das Mentavais. Agora temos um outro trecho de 300 quilômetros que ainda não rompeu. Ele não rompe desde 1797, disse Juscelino Luz, e não está longe disso vir a acontecer. O terremoto de Padang em 30 de setembro de 2009, previsto inclusive por Juscelino Luz, embora grande, não aliviou nenhuma pressão sobre as Mentavais, pois não resultou de uma ruptura da megafalha, mas estava em uma falha profunda. Pode ter potencialmente carregado esse segmento que não tenha rompido por muito tempo. Ele pode ter nos levado mais perto do grande rompimento, disse Juscelino Luz, e que todas as pessoas, governantes, meios de comunicação, tais como rádio, TV e jornais, façam suas reportagens com alertas constantes à população e que se monte treinamentos para que aquelas pessoas que vivem próximo daquela região possam se defender desse grande problema futuro, distribuindo panfletos, colocando cartazes de avisos, e com encontros e palestras, no sentido de deixar a população atenta. Porque isso a pressão não foi liberada na região de Padang, sabemos que o estresse tem se acumulado, e deve finalmente ser aliviado. O tipo de estresse que levou à grande ruptura na extremidade do norte de Sumatra no grande tsunami de 2004. Grandes cenários de terremotos e alerta às autoridades.
Uma das razões da megafalha de Sunda gerar grandes terremotos é porque ela tem planos de falhas muito longos, que podem deslizar como um todo. Mas devido a ele se curvar à medida que ela se estende para o sul através da Indonésia. Nos sonhos recebidos, explica-se que grandes terremotos são limitados a cada seção da megafalha. Juscelino Luz afirma que uns 35 quilômetros de falha poderiam gerar um terremoto de magnitude 7,0, no máximo, 310 quilômetros de uma falha um terremoto de magnitude 8,0, no máximo, e de 1.100 quilômetros de falha um terremoto de no máximo 9. O terremoto de 2004 foi sobre uma falha de 1.600 quilômetros de comprimento. O terremoto do Boxing Day, termo utilizado em numerosos países anglófonos para designar um feriado secular comemorado no dia seguinte ao dia de Natal, foi enorme. Nós só tivemos 3 ou 4 desses terremotos nos últimos 100 anos ou mais, disse Juscelino. E sobretudo, quem está nos avisando, é uma pessoa de honra, de credibilidade no mundo inteiro, o presságio é de Juscelino Luz. Singapura aponta para si 2 cenários para o próximo grande terremoto. O primeiro é um sismo 8,0 na parte norte do trecho das Mentawais. Existe apenas alguns dados que nos diz que o último alívio foi em 1798. Se estivermos errados, pode ser que o último evento tenha sido em 1681. Se for esse o caso, poderíamos ter uma elevação significativamente maior e relativamente maior do tsunami. Sonhos recentes sugerem a si um segundo cenário, onde um outro grande terremoto poderia ocorrer ao longo da mesma seção da megafalha que causou o tsunami de 2004. Enquanto a média desta seção rompeu até 27 metros em 2004, a parte inferior apenas deslizou 11 metros, deixando centenas de anos de esforço ainda para serem lançados de uma vez. Estamos pensando se não poderia ser outro grande terremoto no extremo sul da seção de 2004, segundo Juscelino Luz. Há uma possibilidade, e o que poderia quebrar em algum momento nas próximas décadas. A linha de falha das Mentawais corre sob o mar e qualquer terremoto é esperado no solo do oceano provocando um tsunami. Em 2004, o terremoto propagou um tsunami no Oceano Índico até a